Fala aí, meu povo, bom domingo pra vocês. Eu não sei se eu vou ser mais uma vez o chato da turma, que quando o Barcelona ganha vem aqui falar não tá bom, ou se eu vou conseguir explicar pra vocês um contexto do que porque eu entendo do que não esteja bom e ao mesmo tempo já me gera preocupações que o time continue não conseguindo jogar bem essa temporada. O 3-1 contra o Elche, com o Barcelona permitindo 8 finalizações no segundo tempo, sendo 2 na trave. O Elche tendo roubado a posse de bola do Barcelona, 51% para o Elche, 49% para o Barça, me mostra que o time não conseguiu controlar o jogo e demorou para matar o jogo também, né? O 3-1, se sai um gol do Elche, teve uma bola na trave do Rafa Men quando estava 3-1, abria de novo o jogo contra um time de um orçamento muito baixo, que está fazendo um bom trabalho com Éder Sarabia, né? E que está na metade da tabela. Precisava de mais o Barça do que algumas boas atuações individuais, e eu acho que esse é o ponto positivo. Alguns jogadores jogaram muito bem, mas outros continuam num nível muito abaixo. Quem eu acho que foi muito bem, mais uma vez, é meio que evidente, que é o Firmín Lopes, é o artilheiro do time essa temporada, agora já está empatado com o Rashford e com o Ferran, com 6 gols cada um, mas faz as jogadas do segundo e do terceiro gol. Para mim, a do terceiro gol é a principal dele, porque arrancou muito bem, virou a bola com muita precisão para o Rashford fazer o gol. Bom jogo do Rashford também, embora eu acho que acelere demais sempre. Sempre quer acelerar, sempre quer finalizar, dá pouco controle para o time, dá muita agressividade, mas dá pouco controle para o time. E sem a bola o Rashford não trabalha nem perto do que é o Rafinha. E o Barcelona, quando está sem a bola com Rashford e com Lamine, normalmente defende muito mal. Ótimo jogo do Frenkie de Jong, jogando de Pedri, né? Jogando mais como um organizador. Ele não é tanto de achar passes e ainda assim conseguiu, mas conduzindo muito bem a bola, e o estilo de jogo do Elche permitia conduções de bola. Também achei bom jogo do Marc Casador e um bom primeiro tempo do Baldé, com dificuldades de marcação no segundo tempo. É um desses que fisicamente também não parece que está totalmente recuperado ou 100%, mas como o Elche marcava o Barcelona muito em cima, de novo ele se mostrou uma válvula de escape conduzindo a bola, fez a jogada assim do primeiro gol do Barça, porque quando estão todos os passes bloqueados, você ganhar do seu marcador e correr, você sai desmontando a marcação do adversário que sai desencaixando, e ele conseguiu aproveitar isso de novo muito bem. Está cada vez mais criando essa característica, que eu acho que já tem desde a chegada do Hans Flick na temporada passada, mas que está sendo uma ótima válvula de escape nessa temporada. Tirando isso, as voltas de Dani Olmo e de Lewandowski, que são boas notícias, e que ninguém tenha se contundido nesse jogo, também é boa notícia. De resto, é esperar Bruges, não perder pontos contra o Bruges, jogar na Bélgica não é fácil, não acho que vai ser um jogo qualquer para o Barça, e depois fora de casa contra o Celta, onde o Barcelona costuma ter muitos problemas também, que o Barcelona consiga manter a perseguição ao Real Madrid, que está muito longe já, 5 pontos, para tentar na data FIFA não perder jogadores e recuperar algum. Por exemplo, o Rafinha, né? Não joga desde o meio de setembro, o final de setembro, o Rafinha. E a gente já está chegando a uma próxima data FIFA e os problemas do Lamine na pubalgia começaram na data FIFA de setembro. Que o Lamine continue fazendo jogos tão tristes como ele está fazendo, para mim é o principal fator de preocupação desse momento. O time fisicamente não está bem, a pressão está abaixo, tecnicamente, por exemplo, o Condé não está conseguindo jogar na mesma rotação da temporada passada. O Pau Cubarsí hoje eu acho que descansou no banco de reservas, mas também não está jogando no mesmo nível de antes. Enfim, tem alguns jogadores sem o mesmo nível. Quem poderia estar no mesmo nível está muito abaixo, ou quem deveria e puxaria muito o time para cima no mesmo nível, é o Lamine Yamal. Para mim é uma questão que começa com o físico, tem que primeiro melhorar fisicamente para depois a gente poder julgar melhor, por exemplo, uma postura dele que continua muito passiva nos jogos, é um jogador que está caminhando muito, e eu acho que isso pode ter a ver com o físico, mais do que um jogador um pouco relapso em campo, porque ele não parecia ser isso até poucos meses atrás, então ou poucas semanas atrás, por isso me parece uma questão mais física do que de comportamento, do que uma super estrela já, que está se achando, que não quer correr para o time. Mas a gente vê como o Lamine começa alguns jogos até com alguma eletricidade, começa com alguma inspiração, e que isso vai caindo muito. Nessa partida contra o Elche, ele tentou 3 dribles e 3 duelos. Ele praticamente não foi para cima, ele praticamente não encarou os adversários, ainda teve uma finalização muito ruim no segundo tempo, uma no primeiro também. Assim, um jogador muito desconectado com o resto do jogo. Peguei para vocês verem aqui uma comparação com o Lamine 2023 e 24, 24 e 25, o atual e o desse jogo contra o Elche.
Na temporada 23-24 ele tinha uma média de 2 dribles certos por jogo. Na temporada passada uma média de 4,5 dribles certos por jogo. E nessa temporada ele estava com uma média de 5 dribles certos por jogo. A porcentagem é sempre mais ou menos igual, 55% dos dribles. Essa temporada é 54, na temporada passada foi 56, na primeira 55. Em duelos no solo, na temporada 23-24, uma média de ganhar 5 duelos por jogo, na temporada passada 7,5 e nessa temporada 8 duelos. A média também é parecida. Temporada 23-24, 56% dos duelos, temporada passada ele ganhava 54%, nessa temporada 57%. Contra o Elche, eu passei uns números aqui, estavam desatualizados. 2 de 4 dribles, 2 de 5 duelos. 50% dos dribles, mas assim, quase não tentou dribles, algo parecido com 23-24, e 40% dos duelos vencidos. Jogar com o Pubalgia é muito difícil, tá? Limita muito a explosão, limita muito a confiança para você conseguir fazer jogada atrás de jogada e continuar performando. O jogador meio que tem que escolher quais jogadas que ele vai tentar um pouco melhor. Quando você tem 18 anos é muito difícil você escolher, porque tá doendo, costuma demorar a parar de doer. O Messi, por exemplo, jogou algum tempo no Barcelona, na temporada 18-19 inclusive, com o Pubalgia. Só que o Messi já era um jogador muito experiente e muito melhor do que o Lamine também, capaz de jogar mais caminhando, e ele conseguia fazer as coisas mais caminhando. Este time do Barcelona não permite jogadores caminhando. A forma de jogar do time do Hans Flick não permite jogadores com a rotação abaixo, como era o time do Ernesto Valverde, e que permitia que o Messi andasse um pouco mais, porque o time funcionava mesmo para rodar mais devagar. Este time é montado para rodar numa intensidade muito alta. E quando você tem um jogador que deveria ser responsável por passar pela marcação do adversário, por o time estar montado para que ele receba em condição de 1 contra 1 e que ele tenha tranquilidade de 1 contra 1, quando ele não consegue, quando ele nem encara, quando ele claramente, como no jogo contra o Elche, um time muito humilde da Espanha, praticamente nem tenta porque não tem confiança e não tem força, é muito preocupante, porque vão ter mais 2 jogos essa semana, ele vai fazer 3 jogos em 7 dias, vai jogar contra o Clube Bruges e depois vai jogar contra o Celta de Vigo. A seleção da Espanha já mostrou que não está nem aí para o descanso do jogador. Se o jogador está jogando no clube, ele pode jogar na seleção e o Luiz de la Fuente deve colocar ele para jogar se ele estiver apto para jogar, sem pensar no resto da temporada, na importância do jogo, sem pensar em nada disso. E não parece que está se recuperando, né? A gente viu que naqueles duelos da seleção da Espanha lá contra a Turquia e antes tinha jogado contra a Bulgária em setembro, que o Lamine voltou lesionado para o Barcelona e a gente está indo para novembro, para daqui a uma semana começar uma segunda data FIFA e ele continua entre idas e vindas e não vai para a seleção e teve tempo de se recuperar. E entre o jogo do Real Madrid e o jogo do Elche foram 7 dias e o Lamine de novo não parece recuperado e vai se apagando também, né? Vai sendo um jogador menos alegre. Isso é o que mais me chama atenção negativamente. Que o Rafinha esteja demorando muito para voltar, aparentemente teve uma recaída da lesão antes de voltar contra o Real Madrid. Já era para ter voltado o Rafinha, já passou mais do que um mês, o prazo era 3 a 4 semanas, já passou mais do que isso e ainda não voltou. Daqui a pouco tem data FIFA, vamos ver se o Ancelotti vai levar o Rafinha ou não, tem a convocação nessa segunda-feira. Que o Pedri também vai ficar fora até depois da data FIFA, enfim, fisicamente o time está um caco, tá perdendo muito mais jogador do que antes, não recupera o Lamine Yamal e com isso não recupera o jogo. Por isso que eu acho que não tá bom, assim, que o Barcelona permita 9 finalizações do Elche, que tome uma bola na trave quando tá 2 a 1, que tome uma bola na trave quando tá 3 a 1 e o Elche poderia voltar para o jogo, que o seu melhor jogador, que é um driblador, esteja tentando 4 dribles por jogo, que você não tenha o seu principal pressionador, que a pressão esteja... Tá tudo ruim, tá? Assim, tem muita coisa muito ruim no Barcelona nessa temporada, mas é a questão do contexto que eu estava falando no início do vídeo. Esse Barcelona não briga por nada. Real Madrid vai abrir no Campeonato Espanhol, tem que ver se vai manter o nível o Atlético de Madrid, mas continuando assim, o Real Madrid vai abrir. E na Liga dos Campeões, o Barcelona hoje está muito abaixo de Paris Saint-Germain, de Real Madrid, de Bayern de Munique, de Arsenal, e está num nível parecido com o segundo escalão ali, do Chelsea e Manchester City, acho que já está acima também, do Atlético de Madrid. O Barcelona está num nível de time quartas de final e dependendo do confronto, quem sabe chega na semi, mas nada mais do que isso. Para dar o passo à frente e para brigar pelo título,
ainda tem muito tempo, porque tudo começa a se definir em fevereiro. Você tem que chegar vivo lá. Não pode deixar o Real Madrid abrir 1 milhão de pontos no Campeonato Espanhol. Essa diferença de 5, o Barcelona tem que apertar os dentes e manter essa diferença para o Real Madrid sem tropeçar no Campeonato Espanhol, para depois, na hora do mata-mata, começar a decidir. E aí vem o contexto, né? O Lamine tá com dor, tá com pubalgia, o Rafinha tá fora, Lewandowski e Dani Olmo ficaram muito tempo fora e com isso o Barcelona perdeu opções na frente para trocar o time e melhorar a qualidade física do time nos segundos tempos. O Gavi está fora até fevereiro, agora o Pedri está fora também. Enfim, tem que melhorar fisicamente. Esse time depende muito do físico. Tem outros times que não precisam tanto assim da condição física dos seus jogadores. Este Barcelona do Hans Flick, pelo que a gente viu, a intensidade do time na temporada passada precisa, para que tudo seja feito mais rápido, para que tudo seja feito melhor, para que se pressione o adversário mais forte, para que não se permitam os passes nas costas dos defensores, para que os atacantes, quando chegue a bola até eles, que eles tenham capacidade física de colocar na frente, de levar vantagem, de tabelar, de aproximação no meio campo. A gente viu contra o Elche que muitas vezes eram os 3 jogadores de ataque e custava chegar gente de trás, porque era um time super acelerado. Então, eu tô falando, não tem nada de bom, não é o Barça da temporada passada, o time não está bem, ganhou do Elche sem jogar bem, mas não quer dizer que é um fracasso e que esse time não vai ganhar nada. O time precisa se recuperar o quanto antes fisicamente. Lá dentro tem que entender porque que os jogadores estão se lesionando mais do que na temporada passada. Eu cheguei a falar com vocês aqui em algum vídeo no final da temporada passada e tal, que a temporada seguinte poderia cobrar um preço que é muito difícil manter por 2 anos consecutivos, mesmo que os caras tenham tido férias e tal, o ritmo da temporada anterior. E por isso achava que a chegada de reforços poderia ajudar, como a do Rashford, para fazer mais trocas no ataque. Eu disse que não era normal a quantidade de minutos que Pedri, Lamine e Rafinha jogaram na temporada passada. 2 estão fora e 1 está jogando lesionado. Então tem que melhorar fisicamente. Não tem outra. Os vídeos aqui vão ser muito repetitivos para falar do Barcelona, porque é preciso melhorar fisicamente para o futebol voltar. E enquanto não melhora fisicamente, modo sobrevivência e ganhando os jogos assim, tentar controlar um pouco mais os jogos, talvez a defesa não tão alta, para não tomar tanta bola nas costas, porque não está pressionando bem. Se não está pressionando bem, não tem por que ter a defesa alta, porque só vai ajudar que o adversário ataque as costas da sua defesa. Ter um plano B até o plano A poder ser feito de novo. Porque assim, não dá para apostar uma corrida sem ter um carro rápido. E o Barcelona continua querendo apostar corrida. O Barcelona tem que fazer outra coisa com quem tem em mãos nesse momento. A má notícia é que me parece que para o Hans Flick é inegociável a forma de jogar. Então, ele vai querer melhorar fisicamente enquanto faz isso, enquanto faz, e aí eu acho que mais pontos podem ficar pelo caminho. Vamos ver o que vão ser dos próximos jogos, não só dos próximos jogos, tá? Próximos treinos, próximas semanas, recuperação dos jogadores, como é que vai se dar. É muito importante que volte o melhor Lamine, que volte o Rafinha, é importantíssimo. Seria muito importante que o Gavi estivesse de novo à disposição. Enfim, que os caras voltem ao nível físico que estava na temporada passada. De bom, Firmin, cada vez mais protagonista, importante, elétrico, muito agressivo no ataque. As conduções do Baldé, o passo à frente de mais um grande jogo do Frenkie de Jong. Que o Rashford seja um jogador que está fazendo muitos gols, já tem 12 participações em gols, entre gols e assistências, e a volta de Dani Olmo e de Lewandowski. Tem as suas coisas boas. As mais importantes, Rafinha, Pedri, Lamine, ainda não são os pontos positivos desse time, então não dá para considerar que está tudo bem, está tudo dominado, está tudo tranquilo. Eu ainda quero ver e preciso ver esses caras bem fisicamente para começar a analisar de novo tecnicamente a temporada do Barça. É isso, meu povo. Um beijo para vocês, muito boa semana e eu volto aqui nessa segunda-feira para falar de Bayern de Munique, um estudo do Bayern de Munique, do novo Bayern do Company, que terça-feira eu comento para vocês na TNT, o Bayern contra o Paris Saint-Germain. Um grande jogo que a gente vai ter, um dos grandes jogos dessa primeira fase da Champions. Eu vou fazer não uma prévia do jogo, mas sim do Bayern de Munique para essa partida. Beijo, gente. Valeu, hein? Até mais. Tchau, tchau.